Rapidinho. Aqui. Primeira dele, depois o continuando dele. Creio que os OVNIs são manifestações demoníacas, em sua maioria. Creio que Deus fez outros mundos, mas por causa do pecado, hoje não temos acesso a eles. Ele leu isso na primeira que eu já tinha lido, né? Repetindo. Aí ele disse: acredito na teoria conspiratória. Sendo assim, não descarta a possibilidade de se existir uma tecnologia que não é conhecida por todos nós, sendo ela oriunda de pesquisas humanas ou oriunda da inteligência de demônios. Ele continua nessa linha. Vamos lá, outra. É possível que esses seres ou espíritos estejam conseguindo ultrapassar aos poucos, com a permissão de Deus, as camadas dimensionais onde estamos? Penso assim, porque nos documentários mais sérios que vi, as manifestações se iniciaram com luzes, depois visões de naves, e ainda não há documentário sério com visões de seres. Mas num segundo momento isso vai acontecer, entende? Como se estes seres estivessem chegando em etapas. Eles não conseguiriam chegar sem esta evolução ou etapas. Estão chegando aí desde que a humanidade está por aqui, que eles têm registro da presença deles. Vamos lá, a saideira que eu puxei. Na escola dominical, eu aprendi que estes rostos das visões de Ezequiel representavam os 4 evangelhos. O que você pensa disso, cara? Essa interpretação alegórica. Só isso. Sim. Isso é como um cara que vai ao Museu do Prado, olha para um quadro e interpreta, e vem o outro, olha para aquele quadro e interpreta. Vem o outro, olha para o quadro e interpreta. Mas é só uma interpretação que faz São 4 caras, aí cada um das faces é um dos evangelhos. Mas é uma interpretação bem alegorista e que não pode ser levada a sério. Tudo que é alegorizado sem nenhum respaldo simbólico pré-afirmado na Escritura para aquele tipo de alegoria é obra de ficção e de construção, e somente isso. E aí? Vamos lá, eu estou catando mais aqui enquanto você fala. A outra aqui, ó. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem sim. Sabendo que não pode se provar publicamente e com certeza a existência dos OVNIs, me arrisco e digo que creio. Necessariamente são anjos ou demônios? Não pode existir formas de vidas extra-humanas além de anjos ou demônios? Aí ele faz 2 perguntas e depois ele mesmo responde: Deus sabe. Claro. O que você me diz, Caio? Deus sabe. Triangulou. Deus sabe. Isso. Acredito que seja uma raça diferente, pois como Deus falou, que nos fez a sua imagem e sua semelhança, por que Deus falaria isso? Havendo uma só espécie racional, o homem, e ele sendo mais avançado, qual o motivo para não extrair os nossos recursos? Talvez o medo de sermos a imagem de Deus? Talvez sejam os seres que Deus criou. Claro, quem é que existe que Deus não tenha criado? Ai, meu Deus. Eu acho que parte das crises assim, religiosas, enfim, com essa história, é essa ideia do Deus do planeta Terra, né? Do Deus dos cristãos ou dos evangélicos, dos católicos. E o que sai dessa dimensão, logo sai da dimensão de Deus. E aí gera crise. Né? Se Deus fora da atmosfera da Terra está perdido. Pois é. Até porque não tem nenhuma igreja em Marte, Deus nem tá na Lua. Deus abandonou tudo, o negócio dele é o planeta, porque aqui que ficam falando nele o tempo todo, aí ele se sente menos, fica com muita raiva, mas sozinho. Também às vezes é adulado, fica menos solitário. Esse é a linguagemzinha, porque essa é a compreensãozinha. Vamos lá, brother. Caio, chat, eu vou sem pré-ler. Como reconhecer um alienígena vindo da parte de Deus? Um alienígena vindo da parte de Deus? E como perceber quando ele vem da parte do maligno? Igualzinho, alienígena é uma outra expressão para anjo. Né? É só isso, assim como eu discerno. Todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne, vem da parte de Deus. Quem não confessa Jesus Cristo vindo em carne, eu mando sair em nome de Jesus. Sabe, quem quer que seja, como Paulo disse em Romanos 8, qualquer criatura, nada pode nos separar do amor de Deus, nem dimensões, nem isso e aquilo, nem qualquer outra criatura, disse Paulo. Então qualquer outra criatura, como também disse Paulo, faz parte do mesmo multicosmos que tem um único Senhor
pelo qual o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo e que deseja reconciliar todas as coisas criadas consigo mesmo por meio do sangue da sua cruz, de modo que toda a criação está debaixo do Cordeiro. E aí, meu amigo, eu discerno essas coisas do mesmo jeito que eu discerno essas coisas. Essas coisas são principados, potestades, poderes. É a forma e é o linguajar bíblico para falar dessas realidades que o mundo secular não tem por que associar a anjos, principados e poderes, até porque o cristianismo se encarregou de fazer todo querubim virar um menino bundundinho, todo serafim é um outro gordinho tocando uma flautinha, e todo anjo é um Da Vinci, assim, meio aviadado, da Renascença. Então isso é o ente angélico da cabeça religiosa católica e protestante. São gatos, são modelos celestiais, são aqueles entes lindos, não é? Que preenchem bem a vontade masculina de beleza masculina e a vontade feminina de beleza masculina. Agora, para essa mente evangélica, onde anjo é isso aí, esse anjo de reunião de oração, que é garçom de reunião de oração, com salva de ouros e maçãs, é uma repetição da mesma história, parece uma assombração de anjo repetindo a mesma cena, em reunião de oração. Esse pessoal não tem cabeça para ouvir o mundo não religioso lidar com objetos voadores não identificados, ou alienígenas e não sei o quê, e pensar que pode ser a mesma coisa, que é só uma outra linguagem, que o homem antigo, vendo as mesmas coisas, assim, Ezequiel, hoje, às margens do rio Quebar, tendo aquela visão dos girantes, ele sendo um homem de hoje, sendo o nosso contemporâneo, talvez ele não dissesse que viu girantes, talvez ele dissesse que viu um objeto voador não identificado, um objeto indefinível, que para eles tinha uma conexão com seres espirituais que lhe apareceram e que a palavra de Deus lhe foi enviada por aquele veículo, por aquele meio, por aquela mídia de comunicação dos seres viventes. Ou poderia ser que ele dissesse, era um objeto voador não identificado, ou eu vi, enfim. Mas porque ele disse girantes e seres viventes, que era a única linguagem que ele podia ter para descrever, a gente ficou fixado na definição daquela linguagem bíblica e não entende, e não olha a descrição. Bom, a linguagem bíblica é uma, mas ela está descrevendo, o que ela descreve é igual ao que se descreve à minha volta com outra linguagem, que são as linguagens dessa época, dessa tecnologia, dessa terminologia, dessa cultura, desse avanço civilizatório? Não, nem essa pergunta fazem. Então, na realidade, número 1, para mim Deus é livre. Se Ele quiser ter criado bilhões de outras terras semelhantes ou dessemelhantes, com criaturas de naturezas diferentes, habitando esse universo do tempo e espaço, que é feito de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias compostas de trilhões de entes planetários de todas as naturezas, é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia da existência dos humanos, não sabiam da existência dos gorilas até 100 anos atrás. Sabia disso, Bruno? Não sabia não, os gorilas eram desconhecidos. A humanidade não conhecia os gorilas até 100 anos atrás. É mesmo, cara? Quando avistaram os primeiros gorilas foi um choque antropológico. Teve gente pensando que estava lidando com a categoria humana e não símia. Olha isso. Até 100 anos. Todo dia a gente vê aqui na Terra criaturas que a gente não conhecia. A gente habita ainda o planeta e 90% dos oceanos a gente não conhece a sua abissalidade, nos é desconhecido. A gente conhece melhor, de certa forma, a Lua, muito melhor a Lua do que os nossos oceanos, do que o que está embaixo e no fundo do mar. Tem grutas aqui sendo descobertas no planeta com vidas impensáveis, sem nenhuma luminosidade, a quilômetros de profundidade, em
ambientes de uma hostilidade enorme que existem aí há bilhões de anos e Deus nunca deu a menor importância de mostrar para o homem nenhuma dessas coisas. Deus não disse, olha, o gorila existe. Não, ele deixou o homem viver a sua limitação de todo dia, crescer. Agora, nós é que fomos ficando com essa síndrome de Lúcifer, que foi a religião que foi criando, de que nós somos o centro do universo. Essa coisa continua presente até hoje, na cabeça dos cristãos, mesmo aqueles que confessam astrofisicamente que a Terra não é o centro do universo. Do ponto de vista antropológico, psíquico, espiritual, a Terra é o centro do universo. E os humanos são a coroa de toda a criação divina, porque supostamente são os únicos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se vê isso como uma exclusividade total. Mas não é só porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus que a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus sou eu. Meu Deus, eu posso levar sustos extraordinários. Eu sou chamado na Bíblia de filho de Deus. Anjos também são chamados de filhos de Deus, Benai Elohim, filho de Deus. O que é que vai diferenciando o homem do anjo? É muita coisa e pouca coisa. O Salmo 8 diz, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, se referindo aos homens. O que coloca os homens numa superioridade não infinita sobre nós, de uma outra categoria de criação superior, em relação ao que sabe, ao que pode, ao que entendeu, a dimensionalidade, a natureza energética, a mobilidade, a própria natureza espiritual do ser é diferente da nossa, como a sua natureza energética é diferente da nossa. E eles têm, aparentemente, poderes transdimensionais, capacidade de atravessar dimensões, desde que consentidamente. Sem consentimento é rebelião, é queda. É o que ensina o livro de Enoque, é o que ensina Gênesis 6, é o que ensina a segunda epístola de Pedro, é o que ensina a epístola de Judas. Sem autorização é rebelião, é deixar o domicílio, deixar a camada dimensional, é queda. Agora, com esse conceitozinho que a gente tem na cabeça, a gente sempre que ouvir falar em OVNI vai pensar ou em extraterrestre, ou em alguma coisa ligada ao esoterismo, ou em alucinação coletiva, sem entender que a gente está sendo exposto às mesmas coisas que os sumérios foram, os egípcios foram, os hebreus foram, os persas, os caldeus, os celtas, os bretões, os romanos, os americanos do norte, do sul, indígenas, todas as culturas foram. Esse é um dado de antropologia universal, que não tem nada a ver com a modernidade. Com a modernidade é a sua capacidade de fotografar, não é nem de observar. Porque nós temos máquina de fotografar, mas a gente não olha para o céu. E quando olhamos, a gente não enxerga, porque a luminosidade das nossas cidades é tão grande que a gente não vê nem estrela. Então, se de um lado tem chance de registro pela tecnologia que é abundante, de fotografia e filmagem, de um outro lado reduz demais, porque a luminosidade planetária atrapalha tudo, e porque a gente anda olhando para o chão, ou olhando para a palma da mão. O homem antigo não fazia nada. Televisão do homem antigo era o céu, da estrela. Era sentar no escuro e conversar, e apreciar, e entender, e buscar nos céus sentidos também. Eles viram infinitamente mais coisas do que nós vimos. E a narrativa de Ezequiel, capítulo 1 e também capítulo 10, acaba um pouco com essa história de que isso aqui que é visto é fruto apenas da cultura imediata, tecnológica, humana. Então os humanos estão transferindo por projeção alucinatória coletiva a ideia da própria evolução tecnológica e ficcional dele para essa construção que está aí. Bom, aí vem Ezequiel há 3.000 anos atrás, sem nenhuma cultura disso, sentado à beira do rio e é exposto a um negócio desse que é 6G de potência, de visualização. Então, eu creio, e isso aí não salva ninguém, não tira ninguém do inferno, não bota ninguém no céu.
não necessariamente faz ninguém viver melhor. Esse aqui é um dia de papo de graça, de conversa fora. Porque isso não habita os fundamentos de nada, muito menos as essências. Faz parte de interesses, de importâncias, de compreensões que ajudam a gente a andar mais prevenido, de olho mais aberto. Mas o que eu pessoalmente creio sobre isso é que tratam-se de camadas de principados e potestades. Principados e potestades habitam camadas. A cosmologia judaico-cristã sempre trabalhou com principados e potestades na ideia de camadas, que a gente chamaria de dimensões, de membranas, segundo a teoria das cordas, mas são expressões sinônimas para definir o mesmo conceito, a mesma ideia. Número 2, eu creio que esses entes têm uma cultura de si mesmos. Esse é um outro mito que tem que acabar, que só os humanos produzem cultura. Meu Deus, Castor tem cultura, faz barragem em rio. Bentivis tem cultura, quase que arrebentei o pescoço olhando ali para cima para o ninho. Todo ano eles fazem um ninhozinho aqui em casa, aqui em cima, na calha. Já tem 7 anos, 6 anos que eu observo, eles tiram ali da barba de bode. Vai lá o casalzinho no mesmo lugar, todo ano fazem um ninhozinho do mesmo jeitinho. Os filhotes nascem e vão embora. Os filhotes acabaram de nascer. E eles acabaram de alimentar, eles acabaram de sair. Isso é uma cultura. Você já viu certos tipos de ninhos? João de Barro. O João de Barro, e tem uns caras malucos aí, uns pássaros, meu amigo, que constroem castelos para atrair a fêmea. Tem tudo, a natureza está cheia de cultura. Olha as abelhas, olha as formigas, olha tudo. É uma desnecessidade. Mostrar como o instinto cultural está presente. Até em quem supostamente não teria racionalidade, você vê tribos, grupos de leões, tem cultura. De tigres, tem cultura. De macaco, tem cultura. Tudo tem cultura. É um modo de ser, de fazer, de construir, de operar, de preparar. É cultura mais sofisticada, menos sofisticada, mas é cultura. Imagina anjo. Imagina anjo. Se eu, humano, produzo cultura, se o castor produz cultura, se os macacos produzem cultura, se as aves produzem cultura, por que os anjos não podem produzir cultura? Quem disse, se eu sou feito um pouco menor do que os anjos, eu tenho interesse em criar? Por que os anjos não têm nenhum interesse em criar? Será que queda para anjo também é criar sem precisar? Só por criar? A gente ainda vai ter surpresas extraordinárias, mas a minha convicção é de que anjos são entes de criação também. Para nós, eles são chamados de anjos, mensageiros, porque a relação deles estabelecida por Deus conosco é de recado. Foi de recado. No Velho Testamento, no curso da civilização humana. Hoje em dia aqui e ali, mas cada vez menos, porque é cada vez mais Deus falando com a nossa consciência, sem o mensageiro angelical. A presença dos anjos estão aí, de muitas formas, todo dia, o tempo todo à nossa volta. O anjo do Senhor acampa-se. Agora, a necessidade do anjo ser mensageiro diminuiu, não vou dizer que desapareceu, mas diminuiu, e diminui quanto mais a consciência humana cresça na percepção do Evangelho do Espírito. Veja, quantas visões de anjo Paulo teve? Você conta em 3, 2. Quantas de anjo Zacarias teve? Dezenas. Por quê? Houve um upgrade na consciência da humanidade depois de Jesus, depois do Pentecoste. Cada vez mais a gente vai discernindo mais com a mente, precisando menos de intermediações. Quanto mais adultos ficamos. Mas, anjo, o Salmo 8 diz, fomos feitos um pouco menor. Então você pega tudo que um humano tem potencial de fazer e aumente. Com perspectivas muito maiores, porque fostes feito por um pouco menor do que os anjos, na perspectiva de expressão de poder, ou de inteligência, ou de seja lá do que for. Todavia, a diferenciação entre ser humano de um lado e ser um anjo do outro, dá a eles uma condição de superioridade em muitos aspectos, na existência mensurável como poder, saber, mobilidades, capacidades, potências, inteligências,
superiores à nossa. Portanto, se eu sou capaz de cultura, por que ele não é? A outra aí, porque é uma das perguntas que eu já ouvi, mas para que o aparato de Ezequiel? Não é? Para que o aparato de Ezequiel? Porque outra noção é, anjo não precisa de aparato. Então, para que o aparato? Ora, se anjo não precisa de aparato, por que o tatalar das asas? Por que a construção do anjo de Ezequiel tem asa, por exemplo? Teoricamente, anjo não precisaria de asa. E asa é um aparato, né? É um aparato. Para que asa? Tem tanta manifestação de anjos na Bíblia que onde a história da asa não entra. Só foi, virou uma chama, subiu. Era um relâmpago que caiu e falou. Tem todo tipo de manifestação. Mas para que o aparato, a asa? Ora, para que roupa? Roupa é aparato. Por que nunca se diz, e se viu um anjo nu? O anjo vestido é um anjo que tem cultura, ou que se há cultura em relação a nós. Então, entender essa superioridade, inclusive de interesse potencial criativo dessas criaturas, é o mínimo que eu devo admitir. Porque senão seria de uma presunção extraordinária. E aí o aparato pode ser malévolo e pode ser benéfico. Em Ezequiel, o aparato aparece, vou outra vez, não é a Bíblia que está afirmando. Estou dizendo, é o que eu creio, e não é para salvação, é uma expressão da minha consciência na vida. Com licença? Então, o que eu creio, quando eu leio Ezequiel há tantos anos, eu fui ficando cada vez mais vinculado à ideia de que os girantes, as rodas de Ezequiel, são entes de uma natureza, que eu diria, de uma mecanicidade orgânica. Elas carregam, são entes de natureza cibernética, muito mais avançado do que a gente pode imaginar o cibernético. Ou seja, é um aparato vinculado orgânico, que se vincula de uma maneira orgânica ao ente que o controla, como Ezequiel diz, que são os seres viventes que o controlam. Não precisam dele, eles só estão vinculados a um ente espiritual que lhes é exterior. Alguém pergunta, por que? Eu não sei. Agora eu só sei o seguinte, não vejo nenhum problema em que uma civilização angelical, vamos chamar assim para a gente começar a transformar em anjo, menos em idiota e em criatura, uma civilização angelical pudesse ter interesse em cultura, criação, construção, como também não teria nenhum problema de pensar o seguinte, foi depois que Caim matou Abel e que saiu, antes do dilúvio, é que começa o desenvolvimento cultural da humanidade, armas, tecnologias, isso e aquilo. Quando a gente chega em Gênesis 6, com a presença dos Benai Elohim, dos alienígenas do Gênesis, dos Benai Elohim, dos filhos de Deus, inseminando as filhas dos homens com iniciativa genética na humanidade, alterando a humanidade e a criação, em razão do que vem o dilúvio, a gente também vê que aquele foi um mundo em que houve um desenvolvimento tecnológico extraordinário, a ponto que o livro de Gênesis diz que descendentes dos Benai Elohim, na mistura com os humanos, vieram os Nefilim, que são híbridos, os Nefilim, são entes híbridos. Olha, a Bíblia está falando que um dia na Terra reinaram os híbridos. Reinaram os híbridos. Agora, o Gênesis vai dizer, então surgiu uma raça de híbridos. Não era nem a linguagem, só disseram, possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, varões poderosos, ou que dominaram todo o mundo antigo. Milhares de anos de dominação, de construções, de coisas extraordinárias, de tecnologias, de loucura. Olha, a antiguidade da Terra pré-diluviana teve mais loucura e tecnologia e magia do que a gente pode sonhar que houve. Tinha que estar tão insuportável para Deus dizer, eu vou acabar com tudo. Porque, olha, hoje está horrível. E ele não disse, eu vou acabar com tudo. Imagina como estava, virou filme de terror, meu amigo. A noite dos vampiros, foi dali que Noé foi tirado, da inviabilidade humana e das criaturas. Tamanha foi a catástrofe do que aconteceu, por aquela invasão. Aí,
Eu vejo que houve remanescentes deles depois do dilúvio. Davi veio a matar os últimos. Quando Davi mata os últimos, o Velho Testamento diz que os homens de Davi mataram os últimos gigantes que sobreviveram ao dilúvio. Não se explica como, mas só diz que eram descendentes dos que descendiam dos nefilins, os refaíns, os anaquins, os umumins, todos os gigantes daquelas linhagens. Quando matou e morreram, diz lá o Velho Testamento, ora, levantou-se Satanás contra Israel. É uma coisa interessante, diz, e mataram os homens de Davi, os últimos gigantes. E diz, ora, levantou-se Satanás contra Israel. É muito sintomático de que aquilo ali não foi só uma coisa no campo, matou as últimas 4 anomalias. Parece que significou uma conexão espiritual, um levante. Uma era tinha acabado, uma ação iria iniciar de outro modo. Porque essas ações do império das trevas, elas são aculturadas, elas vão se adaptando à cultura, ao tempo. Lá no meu site tem um texto sobre inconsciente coletivo e OVNIs, eu até postei hoje no Facebook, está lá também, e no site tem muito mais. Mas que fala desse processo de aculturamento. Meu livro Batalha Espiritual fala desse processo de aculturamento. Eles se aculturam. E como é que eles chegam? No churrasco da casa de Abraão, eles chegam vestidos de viajantes e comem churrasco. Josué está no meio da guerra, como é que ele aparece, o anjo? Vestido de guerreiro. E aí você pode sair, eu não tenho tempo aqui para sair multiplicando essas designações, mas a aculturação mostra que é um ente que produz cultura, que pode produzir, ele tem interesses diversos e variados. Aí existe uma sociedade angelical da luz, que é... A gente sempre fica pensando em anjo assim, né? Aquele bando de garçom de crente. Meio apanacado. Pra onde é que é agora, hein? É garçom de crente. É boa assombração de crente. Fica ali aquele espiritão ali em cima do cara, pra lá e pra cá. Claro que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, mas isso não é localizado assim. Isso é dimensionalizado. O anjo tem vida de anjo e tem também tarefas e privilégios. Assim como eu tenho vida de humano e tenho tarefas, privilégios e tenho um monte de coisas. Então, um dia a gente vai ser exposto a essa cultura dos principados e das potestades, dos tronos, das soberanias, dos poderes, glorificados e positivos, e a gente vai ver que sociedades e camadas e camadas e camadas e camadas de soberania. A gente vai ver que a Terra e a humanidade é um lixeiro perto dessa civilização de luz da criação. Ao mesmo tempo em que a gente vai ver a nudeza do império das trevas, de principados e potestades. Na minha opinião, isso que acontece aqui entre nós, eu não vejo nenhuma dessas manifestações trazerem nenhuma revelação espiritual da verdade de Deus, como foi com Ezequiel. Para mim, todas elas são aquilo que Judas, na epístola dele, diz e que Pedro diz. São atravessadores dimensionais por razões diversas, sabe lá Deus quais sejam todas. Mas dentre as razões, há uma que fica mais significativa, ou duas. Como lá em Gênesis 6, a gente aprendeu na Escritura que a obsessão deles é alterar o padrão genético, psíquico e comportamental dos humanos e da criação, é matar, roubar e destruir, é desfigurar a criação. Não me admira se essas intervenções têm tudo a ver com a desfiguração da criação humana, com a mudança, com mutações, com alterações genéticas, como foi em Gênesis 6. Só que hoje não dá mais para chegar com as manifestações da antiguidade. Eles se aculturam, hoje eles se manifestam conforme a cultura do tempo, da hora, mas é a mesma intenção. Segunda intenção para mim, que é óbvia, dentre tantas outras que possam existir, é aquela de criar o processo de manipulação. De manipulação mesmo, porque Jesus advertiu dizendo que no último tempo haveria uma proliferação de sinais no céu, de sinais do céu e de expressões de coisas espantosas. A meu ver, essas expressões são sinais no céu, do céu, e são expressões das coisas espantosas, que Jesus apenas descreveu como espantosas, porque espantosas seriam e precederiam a última hora. E eu creio também
é apenas uma opinião minha, mas que eu expresso aqui sem titubeio, porque até ao momento é assim que eu creio, isso não é dogma. Se eu mudar de ideia, eu direi a vocês com toda honestidade, mas eu creio que é um processo de pavimentação da mente humana para ficar completamente aberta à manifestação que seja alienígena na perspectiva de um vínculo onde a gente vai admitir um monte de intervenções dessa natureza como se fossem intergalácticas, e na realidade nós vamos estar nos submetendo e nos sujeitando conforme os moldes da cultura contemporânea. Quando isso vier a se tornar completamente concreto, nós vamos estar apenas repetindo o modelo aculturado de Gênesis 6, quando isso for acontecendo, porque acontecendo já está, os interesses já estão. Eu tenho no meu coração também, eu creio, uma quantidade enorme de coisas na Terra penetradas, pervadidas por essa intenção malévola, assim como eu creio que não é de hoje que governos têm muito mais consciência do significado disso do que eles desejam que a população tenha ou de que qualquer um tenha. É óbvio, qual é o governo que vai sair fazendo propaganda disso? A gente sabe que a União Soviética leva isso a sério há muitos anos, que Hitler levou isso mais a sério do que todo mundo, e que buscou contato, invocou esses entes como quem invoca espíritos. Eu já mostrei aqui 3, 4 documentários diferentes só sobre isso. Como na Alemanha do Hitler, esses entes eram invocados como se invoca o Dr. Fritz numa sessão espírita. E o pedido era de poder, pedindo tecnologia, pedindo aparato, pedindo conhecimento. Então está tudo muito misturado, muito embolado. E o buraco é infinitamente mais embaixo do que a maioria de nós percebe. Eu teria muito mais para falar. Quem já me ouviu falar sobre isso aqui no Papo de Graça umas 30 vezes sabe que eu teria muito mais para falar, mas eu vou parar por aqui porque só faltam 25 minutos para terminar.